Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal no YouTube do portal Fintechs Brasil. Meu nome é Lea De Luca, eu sou jornalista, editora-chefe do portal, e hoje eu estou aqui com o Luigi Ervolino, que ele é da consultoria BIP, uma consultoria de origem europeia, mas que já está no Brasil há 11 anos, e eles fazem consultoria na área de tecnologia e transformação digital. A gente está aqui hoje para bater um papo sobre Open Finance, Real Digital, enfim, para ele contar para a gente tudo que eles estão pesquisando, como é que ele está vendo que está caminhando aí a adesão do Open Finance no Brasil. Então, em primeiro lugar, Luigi, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença aqui. E vamos lá, pode começar contando então, por favor, como é que está a adesão, né, dos brasileiros, a aceitação. Inclusive, essa semana saiu uma pesquisa nova sobre isso, né? Então, muito prazer, obrigada. É muito prazer. Também gostaria de agradecer pelo convite. Acho que o teu portal é muito interessante. Espero que as pessoas que estão nos assistindo irão curtir nosso papo. Falando sobre o Open Finance, a pesquisa que você citou, conduzida pela Ipsos, da Tecban, que são nossos parceiros, a gente trabalha juntos desde o começo do Open Finance, confirma algo que, na verdade, a gente sempre falou desde o começo, ou seja, os brasileiros, ele não tem grande receio em compartilhar os dados desde que enxerguem o benefício. Eu acho isso uma grande diferença a gente vê com a Europa, onde lá se percebe uma resistência muito mais forte em compartilhar os dados. Aqui é muito cultural, você vai quando a carteira para ele, claro. Então acho que esse tipo de situações fazem que a população brasileira tenha mais propensão comparado com outros países. E hoje nós estamos crescente muito forte do Open Finance. Se vocês olharem, a gente mede todas as informações são informações públicas, tá? São disponíveis no portal de indicadores do Open Finance, que é disponível para todo o mercado. E a gente mede sempre dois indicadores. Um que é consentimentos totais ativos, ou seja, todos os consentimentos que foram dados e ativos, então isso já é líquido de eventuais consentimentos que não foram renovados. E na direita a gente acompanha consentimentos ativos únicos, que são os consentimentos onde eu estou olhando, no caso que Luigi tem dado compartilhamento para 3 bancos, na esquerda contaria 3, na direita contaria uma vez só. Okay? E aí é interessante ver que hoje nós estamos pensando no conceito totais ativos, no marco de 36,5 milhões em junho, esta aqui é a última fotografia disponível. Ou seja, se eu vejo junho 22, junho 23, e no ano nós multiplicamos quase por 6 o número de consentimento, adicionamos 30 milhões de consentimentos totais. Quando a gente vê os únicos ativos, e aí essa informação a gente não tem de junho, porque ainda não estamos acompanhando, mas, por exemplo, se eu pegar dezembro, junho, são de 6 meses, nós passamos de um número que era 14 milhões para um número que hoje está quase perto dos 24. Adicionamos 10 milhões, quase dobramos nos últimos 6 meses. E nos últimos 3 meses, a gente observa que a gente está adicionando 1,6 milhões de consentimento único mês, que para nós é algo que é muito bom, está tendo uma adesão. Claramente, poderia ser melhor, e existem todas as iniciativas em cursos que estão sendo feitas para melhorar isso, para melhorar a experiência do cliente, para padronizar ainda mais as coisas, para simplificá-la, para tirar qualquer atrito que exista, até problemas técnicos que existem de conexão, porque lembrando que o Open Finance trouxe uma novidade gigantesca, que é permitir que todas as instituições financeiras que estão no Open Finance possam se trocar informações de uma forma padronizada, segura, algo que não existia antes. Então, de vez em quando pode acontecer um problema técnico, então a conexão não funciona. E outra coisa que eu queria mostrar, que eu acho bem interessante, é neste gráfico direita, a gente mostra que nós temos acompanhando em vermelho os dados de pessoas físicas e em cinza os consentimentos de pessoa jurídica, que ainda é uma representatividade muito baixa.
é algo que a gente estava esperando, porque o Open Finance, o foco inicial de todo mundo foi voltado à pessoa física. Mas o que é interessante ver é que o percentual de crescimento de pessoa jurídica é maior do que pessoa física. Isto, para mim, dá um sinal interessante, que é os bancos, depois que implementaram caso de uso para pessoa física, agora estão voltando a atenção para a pessoa jurídica, que é um universo que, ao meu ver, ele é muito ainda inexplorado e que tem fortes oportunidades, tá? Agora, querendo mostrar um dado que eu acho interessante sobre os dados, aqui a gente mostra quem são os 3 principais consumidores de dados no Open Finance. Hoje, isso aqui é a fotografia atualizada em 2 de agosto, então, onde vai? Quase menos de um mês atrás. Nubank é o primeiro, Itaú o segundo, Mercado Pago o terceiro. Os 3 juntos, hoje, representam 80% de consumo de dados do Open Finance. Lembrando que este consumo de dados, este pode ser influenciado da frequência que a instituição está atualizando os dados, está chamando os dados, não é somente do volume, tá? Mas o que é para mim interessante eu notar aqui é que 2 grandes bancos digitais, Nubank e Mercado Pago, estão fazendo uso extensivo, mais do que os bancos tradicionais grandes, com exceção do Itaú Unibanco. E esta fotografia muda o tempo inteiro. Se a gente tivesse olhado esta fotografia 3 meses atrás, a gente teria observado que no terceiro lugar tinha Banco do Brasil. Então, o Mercado Pago superou o Banco do Brasil. Então, hoje nós temos 2 grandes bancos digitais que estão fortemente fazendo uso extensivo desses dados. Agora, o que é interessante também observar é que Nubank, apesar de consumir mais dados de todos, ele hoje tem 10 milhões de clientes que deram acesso aos dados para consumir, ou seja, autorizaram que o Nubank acessasse os dados que eles têm em outra instituição, mas tem 14 milhões que autorizaram a Nubank a ceder esses dados para outras instituições. Ou seja, é interessante observar que a Nubank está com mais clientes que estão cedendo, entre aspas, dados do Nubank do que clientes da Nubank que estão permitindo que o Nubank acesse os dados em outras instituições financeiras. 10 versus 14. A situação se inverte quando vejo o Unibanco. Então, o Unibanco hoje está com 4 milhões de clientes que deram o consentimento para ceder esta informação a outras instituições financeiras e 9 milhões que, ao contrário, estão pedindo para Itaú receber os dados que eles têm em outras instituições financeiras. Então, interessante ver que mesmo o Nubank está consumindo mais dados, mas ela tem mais clientes que estão querendo, na verdade, transmitir dados para outras instituições, compartilhar com outras instituições. E Itaú está na situação oposta. Tem mais do que o dobro de clientes que estão trazendo os dados no Itaú do que transmitindo dados fora do Itaú. Acho isso muito interessante porque mostra como cada instituição, os clientes estão efetivamente compartilhando. Agora, quando eu faço um percentual sobre a base total de cliente, claramente Nubank está acima, porque acho que Nubank, a última informação, a gente via tinha 75 milhões, então hoje nós estamos falando que 15% da base do Nubank já deu consentimento para compartilhar. Do Itaú é muito menor, mas Itaú também tem uma base que é muito extensa, então também tem que considerar que Open Finance não vale, por exemplo, para grandes corporações, etc., PJ, como já falamos, então essa informação não é pública, então a gente não consegue expurgar. Mas são dados interessantes que eu queria compartilhar com a sua audiência, tá, Leia? Agora eu queria colocar uma outra coisa. Você falou de questões técnicas, né, que ainda limitam a percentual de adesão das pessoas e tal, porque o brasileiro, teoricamente, não tem um problema tão grande quanto os europeus e tal, mas existe também, Luiz, uma questão, pelo menos que algumas pessoas levantam, da falta de vontade de alguns bancos de compartilhar os dados dos seus clientes, né? Então a gente tem que ver que é uma coisa cultural também, pelo lado dos bancos, né? Enfim, de ter um controle, né, sobre esses dados dos seus clientes há muitos anos. Então é difícil para eles entender, para alguns deles, né, não para todos, entender a importância disso. Mas o que você acha? Como é que a BIP vê isso?
Então, com certeza o que você falou é o motivo para o qual o Banco Central obrigou o segmento S1 e S2, que são os principais bancos do país, em compartilhar os dados. Então, eles não tinham escolha. Então, exatamente porque sabia que não tem, tem uma resistência e tem medo, não? Porque você tem medo que o teu concorrente, tendo essas informações, possa fazer uma oferta para fazer uma oportunidade de empréstimo, para ofertar um produto melhor, então você perder aquele cliente. Então, por isso que o Banco Central teve a sacada genial de obrigar tudo isso nesses dois. O que é interessante ver o Leia, eu não mostrei na apresentação, mas tinha informação. 33% hoje dos participantes do Open Finance no compartilhamento de dados são voluntários. 33%. Que não é pouco. E aí, o que temos lá dentro hoje? Hoje nós temos o Nubank, por exemplo, tipo, o banco, vamos dizer, os bancos digitais que têm todo interesse em entender o que este cliente tem, porque normalmente ele não é conta primária, então, o que tem no concorrente para ofertar melhores serviços, fazer uma análise de mercado melhor, tipo, limite de crédito, banalmente, que é uma informação que a gente compartilha, que se você pensar é uma informação estratégica do banco, porque é baseada em cálculo que eles fazem de risco de crédito, e esta informação é muito relevante para tomar algumas decisões. Então, além do Nubank, temos o Mercado Pago, temos a XP, temos cooperativas como Sicredi, Sicobi, temos bancos menores como o BMG, o PAN. Não, desculpa, o PAN está obrigatório porque estava no segmento do BTG. Então, tem vários bancos pequenos que tomaram a decisão de entrar. Agora, concordo contigo. Tem outros bancos que não tomaram isso. Mas, neste ponto, a gente tem, o BIP tem suportado muito instituições financeiras, tá? Em avaliar caso de uso, decisão estratégica exatamente de tomar decisão de entrar ou não entrar. Tá? Porque a dificuldade deles era tangibilizar efetivamente o retorno financeiro disso. Tá? Realmente vai me impactar? Realmente vai me trazer ganhos? Então, o nosso trabalho sempre foi de mostrar isso e, claramente, botar do outro lado os investimentos necessários, porque, de qualquer forma, isso vai te trazer investimentos. E que a gente percebeu que todos os clientes que têm pessoa física e PJs pequenos, faz todo sentido. Agora, quem tiver, e tem vários bancos hoje no Brasil que são focados em middle, em corporate, para isso não faz sentido. Realmente não é nesse momento tão interessante. Tá? Open Finance, ainda não chegamos ao nível de maturidade. E até mesmo lá fora, cases para cliente corporate, cliente middle, não tem muito. Então, existe efetivamente uma fatia que não tem por que entrar no Open Finance, outra fatia que tem motivos, e vários nós temos suportado vários, estão testando isso. Tá? Agora, um fator que tem influenciado isso, do ponto de vista, foi o cronograma o programa de implementação do Open Finance começou com compartilhamento de dados. A gente começou primeiro compartilhando dados abertos, depois dados de clientes, depois teve a iniciação de transação de pagamento, que é permitir o pagamento sempre feito via Open Finance. Aliás, outra informação que eu queria a gente poder falar, a gente fez um estudo, nós mostramos que pegando 4 principais bancos do Brasil, se eu faço o pagamento Pix com Open Cola versus Pix com Open Finance, o número de clique, considerando tudo, tela, campos, etc., cai pela metade. Que a gente sabe que isso é muito importante, principalmente para e-commerce, para a taxa de conversão. Mas o ponto que eu queria levantar é este paralelismo fez, e a maioria dos bancos, que são os clientes menores, que não eram obrigados a estar dentro de dados, estavam nessa de pagamento. Então, eles tiveram que tomar uma escolha. Eu tenho capital limitado, tenho recursos limitados, tenho já minhas iniciativas evolutivas estratégicas em andamento, aonde eu me foco? Atender o regulatório ou me foco em estudar como eu posso trazer benefícios com o Open Finance? Claramente a escolha foi regulatório. Mas agora que passou um tempo, ainda existem algumas evoluções, mas vamos dizer, o grande já passou, a gente está percebendo um interesse maior e nós temos, como te falei, suportado vários.
e tomar a decisão, e outros estão nos contatando, conversando com a gente para startar esse tipo de atividades. Então, eu prevejo que vai avisar, vai aumentar a quantidade de participantes em breve. Legal. Luigi, vamos aproveitar a experiência internacional global aí da BIP. Faz um pouco, você falou, não, en passant fez algumas comparações com outros países, mas vamos pegar o caso da Inglaterra, que é um caso bem conhecido, pioneiro. O que você podia comparar em termos de o que está melhor aqui, o que está pior aqui, em relação, por exemplo, à Inglaterra, pela experiência de vocês? Acho o seguinte, Aurélia, o... até brincando com vários meus colegas, agora o Brasil virou referência. Quando nós começamos o projeto, eu usava muito meus colegas lá na Europa para a gente fazer benchmark. E UK era um dos Open Banking que a gente olhava falando, uau, esse é um case fantástico. Só que a gente conseguiu se superar, não? Porque Open Banking, primeiro que nós temos Open Finance. Lá eles estão chamando de Open Banking, mas na realidade ainda é Finance. Desculpa, estão chamando de Open Finance, mas na realidade ainda é Banking. Porque nós já estamos compartilhando algumas informações e daqui a pouco vai começar a compartilhar informações que vão além do banking, por exemplo, investimentos. E está já previsto no roadmap seguros, algo que ainda não estava, agora estão discutindo lá. Tá? Então, nós já estamos implementando. Tá? Então, nós estamos implementando Open Finance de verdade. E tem a iniciativa da Open Insurance em paralelo, então a gente está criando todos o caminho para a Open Economy que todo mundo deseja, se fala, mas na Europa ainda nós estamos ainda no banking, tá? Apesar agora a moda é tudo Open Finance, mas no Brasil realmente é Open Finance, porque nós estamos compartilhando dados de investimentos, daqui a pouco a gente vai compartilhar eles, também seguros, câmbio, previdência. E outra coisa que acho bem interessante que nós fizemos que eu conversava com alguns bancos na Inglaterra, ele me falou, nossa, Luigi, gostaria muito de ter tido essa informação, faria uma baita diferença para nós. Porque são informações, por exemplo, sobre os empréstimos. A gente é o único que compartilha informações do empréstimo que o cliente tenha. Então, eu consigo compartilhar informações de qual é o empréstimo que eu tenho, qual é o valor residual que eu tenho, quanto estou pagando de juros anualmente, para que aí a ideia do Banco Central é incentivar a concorrência e a portabilidade deles. Informação não compartilhada, por exemplo, lá fora. Então, a gente adiciona dados a mais, conteúdo informativo a mais do que lá fora tem. Nós temos, por exemplo, 12 meses de histórico, mais 12 meses para frente. Eles têm um consentimento que vence, se não erro, 60 ou 90 dias. Cada 60 ou 90 dias tem que renovar. No nosso caso, não, é 12 meses. Então, o banco consegue acompanhar melhor e ajudar melhor o cliente por um tempo maior sem necessidade de compartilhamento. Eles estão discutindo até de aumentar isso, etc., porque ele está vendo que efetivamente isso atrapalha. No nosso caso, isso a gente não tem. Agora, o que acho que é outra coisa que acho que é fantástica que nós fizemos é a forma de foi construído o Open Finance. Em UK, por exemplo, foi construído como 9 principais bancos, mais representantes da entidade governativas construindo. É como se eu pegasse Febraban junto com o Banco Central. Na verdade, o Banco Central foi bem mais democrático. Ele criou um conselho deliberativo, composto de 6 cadeiras. Cada cadeira representa um grupo de instituições do Febraban, que seria o equivalente dos 9 maiores na UK. Tem um lugar, uma cadeira, e vale um voto. Do outro lado, eu tenho a BFintech, que tem as Fintech. Tenho a BBC, que representa todos os segmentos de S3, C4, C5, tenho a OCB, que representa as cooperativas, tem a Bipag, que representa os de pagamento. Então, eu tenho hoje uma pluralidade de instituições representadas que todas construíram, que todas se envolveram, e cada uma delas tem o mesmo voto, mesmo peso nas votações. Então, eu tenho um Febraban, um ABFintech. Eles têm o mesmo peso. Isso, para mim, fez que a gente conseguisse destravar uma série de informações, compartilhar informações, por exemplo, limite de crédito, como eu falei para você, a gente abre a informação de qual é o limite de crédito, a gente abre a informação muito mais detalhadas que a gente vê lá na Europa,
que são importantíssimas para a tomada de decisões referente, por exemplo, a uma das coisas que o Banco Central era a redução da hegemonia da alta concentração do crédito nos principais bancos. Então, todas as informações sendo compartilhadas hoje no Open Finance, e foi graças, eu acho, a esta forma democrática, que claramente fez que conflitos de interesses diferentes, vamos dizer, necessidades de instituições diferentes convergessem para interesse comum. Isso eu acho fantástico. Agora, algo que lá tem bom, que acho que eles têm avançado muito forte na parte de pagamento, porque, na verdade, se você pensar, obviamente, que lá nasceu com a PSD2, que é Payment Service Directive, ou seja, era algo relacionado a pagamentos. Então, eles implementaram, por exemplo, o VRP, que é o Variable Recurring Payment, que eu acho que foi, para mim, o elemento que fez mudar a volumetria de uso de pagamentos de Open Finance, Open Banking lá em UK, que aí no Brasil ainda não temos. Então, eu acho que mas é algo que eu sei que está sendo planejado, sendo discutido. Então, é algo que, para mim, é um game changer para a parte de pagamento. Essa, para mim, é uma lição interessante. Pode interromper só para entender, eu não entendi muito bem a sigla, pode repetir? V de valor, R de Roma, P de Papa. Tá. Em inglês seria Variable Recurring Payment, pagamentos variáveis recorrentes em português. O que é isso? Vamos entender. Imagina o seguinte, eu estou... isso, por exemplo, pode literalmente matar o débito automático. Por quê? Imagina que eu configuro, autorizo, faço uma autorização uma vez só. Falando, olha, todas as vezes que é um certo tipo de CNPJ pedir um pagamento, independentemente do valor, eu posso botar um limite, na verdade, independente da frequência, e aí eu decido se é independentemente da frequência, ou frequência mensal, semanal, whatever, autorizo o pagamento, tá? Então, por isso chama pagamentos recorrentes variáveis, porque ele é um valor que não é fixo, é sempre fixado quem é o pagador que é o recebedor. Eu sou o pagador, o recebedor é fixo, sempre uma certa empresa. Isso é fixo, você não pode mudar. Aqui pode mudar o valor, pode mudar a frequência também, pode ser mensal, semanal, diária. E aí isso deslancha o que, por exemplo? Assinaturas. Pega um Netflix, por exemplo. Eu posso, com isso, planejar e todos os meses a conta do Netflix é paga automaticamente. Isso pode ser no iFood, pode ser no Uber. Então, e por que eu acho isso pode ser para assinatura de academia? Tá? Por que eu acho isso interessante? Porque hoje tem muitas pessoas no Brasil que não têm cartão de crédito. Então, tem algumas coisas que só você consegue se tem cartão de crédito. Ou débito, em algum caso, ou tem um boleto. Tá? Enfim. E tem gente que esquece, tem algumas coisas que não tem o débito automático. Então, esquece de pagar. Tá? Com isso, literalmente, você vai resolver este problema, porque o débito automático ele prevê um convênio entre dois bancos. Open Finance não. Não precisa de O nenhum Banco convênio. Central, o Banco Central já anunciou, né, que chamou de Pix automático, né, que vai implantar aqui no Brasil também o ano que vem, acho que é a partir de abril, se não me engano. Perfeito. O Pix automático é uma da parte do VNP. É uma das. Ele abre as portas. Por quê? O Pix automático, ele é com frequência estabelecida. Todos os meses paga isso, tá? Mas, por exemplo, se eu faço uma compra no iFood, que pode ser 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, ou todos os dias, ele não vai funcionar ainda. Tipo, não vai resolver este problema, entendeu? Ah, entendi. O que existe lá fora é uma coisa mais ampla, né? Entendi Mas não. agora. Ok. Luiz, deixa eu perguntar para você também. A gente está ouvindo falar muito aí de piloto de real digital, o Banco Central agora, inclusive, batizou, né, o real digital de Drex. Onde é que, e o Banco Central também tem falado muito, né, o presidente do Banco Central, e que tudo isso uma hora vai convergir, né, vai ser tudo uma coisa só, então Open Finance, Pix, Real Automático, vai ser tudo parte de um universo. Ele tem falado até, inclusive, em super aplicativos, né, que concentre tudo, enfim. Então, eu queria que você falasse um pouco desse futuro, onde tudo vai ser uma coisa só. Primeiramente, a gente
Nós, como BIP, tomamos a decisão de sempre tentar estar acompanhando fortemente essas inovações. Desde o começo, a gente está suportando 2 das 6 cadeiras do Conselho Deliberativo, então, a gente sempre brinco que a gente tem tido um papel, um pedacinho, mas tem tido um pedacinho na construção do Open Finance, isso para mim é motivo de orgulho. E nós estamos hoje participando em 2 dos 16 participantes autorizados do piloto do Era Digital. Então, também nós estamos lá. E também para mim é motivo de orgulho. É mais uma transformação que vai acontecer. Essa questão dos super aplicativos, eu acho que na visão do Banco Central, a gente, o que eles estão preparando é toda a infraestrutura que vai permitir isso. Porque se você pensar, o Pix, o Banco Central criou infraestrutura. Open Finance foi criado uma infraestrutura também para que os bancos se conectassem entre eles. O Real Digital também vai ser outra infraestrutura. Então, o que eles estão fazendo? Está indo tudo no caminho de permitir que os bancos consigam se conversar de uma forma mais rápida, tudo de forma digital, toda a experiência do cliente vai ser de forma digital. Se ele quer fazer um pagamento, se ele quer acompanhar o saldo da sua conta, se ele quer fazer a transferência de dinheiro, se ele quer comprar armativo, qualquer coisa. Tá? E aí o Drex vem também para essa parte de ativos, que eu acho que vai ser a transformação do setor. Então, quando você fala de Super App, o que eu estou imaginando é o Banco Central está criando todo o arcabouço tecnológico para habilitar que um dia, e a gente já sabe que existem casos, por exemplo, lá fora, na Índia existem isso, desses famosos super aplicativos que são interfaces gráficas onde eu já conecto todas as contas que eu tenho e vejo isso em um lugar só. Então, aí eu acho que essa aqui é a beleza de tudo que está acontecendo, porque realmente o cliente vai virar o centro de tudo isso. Realmente, o que vai fazer diferenças é a experiência que o cliente vai ter na relação que ele está tendo com as suas financeiras e na vida cotidiana dele, tá? E porque também eu acho que no momento que eu consigo ter tudo que eu tenho em um lugar só, aumenta meu controle, aumenta a minha educação financeira, que acho que é uma coisa muito importante, porque tem pessoas, microempresas, que hoje não sabem controlar fluxo de caixa, tem 4, 5 contas, não sabem realmente quanto elas têm. Então, conseguir ver tudo isso em um lugar só, eu acho que vai ajudar muito e melhorar a vida das pessoas. Legal. Tá ótimo, Luíde. Para terminar, eu queria que você falasse um pouquinho de você agora no final. Qual é a sua formação, da onde você veio, o que você fez antes, como é que você foi parar na BIP, enfim. Eu sou, em italiano seria engenheiro gestionale, que é a equivalente a um engenheiro de produção. Me graduei em Nápoles, sou de Nápoles, da Itália. E depois comecei a experiência em outra consultoria, sempre trabalhei na BIP, na verdade. E eu estava muito. Se você perguntar para provavelmente 99% dos italianos sobre o Brasil, todo mundo vai falar, gente, gostaria de conhecer o Brasil. Eu vi aqui, eu tinha uma oportunidade de um cliente, que não fizemos startup da empresa. E depois eu me apaixonei pelo brasileiro, que é típico, não tem como, acho. Casei, agora tenho 2 filhas lindas. É, estou tentando que elas aprendam um pouco italiano as duas. Na verdade, elas entendem, mas ainda não falam. Tentando transmitir a cultura italiana para elas. Na verdade, eu acho que brasileiro é muito próximo do italiano, muitas coisas. Eu sempre não senti muita diferença. Na verdade, sempre adorei. E por isso que eu acho que eu decidi de ficar. Tá? No meu tempo livre, eu gosto de ler, tocar como DJ. Agora, meu tempo está menos, também considerando as filhas, mas cada vez que eu posso, eu toco DJ nas festas. Legal. Muito obrigada, legal te conhecer. Muito obrigada novamente pela sua participação, pelos insights que você trouxe, pelos dados. Vamos continuar em contato, Luíde. Até uma próxima vez. Muito obrigada. Te agradeço, Léa. Espero que a audiência goste do nosso papo. Estou à Legal. disposição. Tchau, Tchau, tchau. tchau.